de Jerusalém. Tem uma porta que chama Efraim. Tem uma porta que chama Mificate. Tem uma porta que chama Porta das Ovelhas. É por ali que passa o sacrifício. Tem uma porta que chama Porta dos Cavalos. É por ali que nós temos que abrir essa porta para arrancar todo o fardo. Tem uma porta que chama Porta Antiga. É por onde o nosso passado tem. O passado sem Deus não pode marcar nosso presente e nos impedir de viver plenamente o futuro. Então é por ali, por essa porta que tem que estar aberta para sair todo o nosso passado. Amém. Tem uma porta que chama Porta da Esterqueira. Esterco, todo o lixo, toda a nicotina, pingalhada, adultério, toda a maledicência, todo o mal, mágoa, rancor, é por ali que tem que sair, irmão. É por ali que tem que sair. Tem uma porta que chama Porta da Prisão. João 8,36, mas foi para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Alamachai Manahai, capítulo 5 de Gálatas. Nós estamos livres. Eu queria que você abrisse a porta da prisão, deixasse escapar tudo que te prende. Manda para os quintos dos infernos, dá um bicudo no traseiro do capeta, promova a sua liberdade, quebra as algemas, porque a Bíblia está dizendo que Jesus tem a chave. Jesus vai abrir porta aqui nessa manhã. Aleluia, Jesus. Vamos glória a Deus, eu respeito. Tem uma porta que chama a Porta da Fonte. A fonte é o avivamento. Como eu gostaria, eu sei que o avivamento não está acontecendo na terra, mas nós temos um foco de avivamento lá em Marília. A gente reúne toda quinta-feira 1.000 pessoas na igreja. Não é porque somos bons, porque não depende de mim nem do Rodrigo, depende só de Jesus Cristo. Depende de nós só deixar Deus abrir a porta, dizer, faça o que o Senhor quiser. O que está acontecendo? Tem uma porta que chama a Porta dos Peixes, é a porta do cristianismo. Tem uma porta que chama a Porta das Águas, Porta Oriental. Oriental é a porta que o Senhor vai voltar. Ele vai voltar pela Porta Oriental. Quem abre essa porta para ver a volta de Cristo aí, levanta a sua mão e diga: eu. Tem porta que eu tenho que fechar. Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Está entendendo, Senhor? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quem quer que eu continue, diga glória. Glória. Quem quer que eu pare, diga aleluia. Entra no teu quarto é intimidade. Eu não te conheço muito, um pouco aqui, né? Eu não vou chegar entrar no seu quarto. Eu vou entrar só na cozinha, se me chamar. Eu não vou abrir nem a geladeira. Quem entra no meu quarto, quem tem intimidade comigo, né? Minha família, é isso, né? Então Jesus está procurando alguém que entra no quarto da intimidade e fecha a porta. Essa porta tem que fechar para as preocupações, para a dúvida, fechar para o WhatsApp, para o Facebook. Se o povo orasse o tempo que fica nesse tal do WhatsApp, Cantaramalai. Fala para o teu irmão: você tem a senha do Wi-Fi de Jesus? 2 joelhos no chão, Jesus no coração. Versículo 33, que Eliseu entrou na casa da sua amiga. Foi Eliseu que profetizou que ela teria um filho, era estéril. O menino morto estava dando quarto. Geazi não deu conta. Geazi é lento, porque tem 2 tipos de servo: um que tem talento, o outro que talento. Eliseu entra no quarto e fecha a porta. Escuta.
Você só entra no quarto com aquilo que morreu se Jesus entrar com você, senão você morre. Quem entende isso? Quem entende, diga amém. Amém. Eu estou falando muito difícil, não? Não. Vocês estão dormindo, será? Ô, glória! Ei, escuta. Olha que palavra. Eliseu fechou a porta e ficou com o morto. Tem mulher que entra no quarto com o marido, deve fazer sexo com o morto. Fecha a porta, mas não entra com Jesus. O seu marido continua morto. Mas se você entrar com aquele que diz lá em João 11, eu sou a ressurreição e a vida, você fecha a porta e o seu marido vai ressuscitar, o seu casamento vai ressuscitar, o seu filho vai ressuscitar. Ele só entrou no carro e fechou a porta e orou a Deus. E quando ele subiu em cima do menino, o menino ressuscitou. Aleluia. Olha para cá. Não importa, tem que abrir. Em Atos capítulo 12, versículo 12, diz que Pedro estava preso, os irmãos lá da renovação carismática daquele tempo começou a orar por Pedro. Deus libertou Pedro, que a oração abre porta. Oh glória! Pedro chegou lá e começou. Tinha uma serpente. Tinha uma serpente chamada Rod. Rod não abriu a porta para Pedro e falou assim: quem é? Sou eu, Pedro. Ela não abriu a porta para Pedro, sabe por quê? Ela não acreditou que Pedro estava livre. Deus vai falar com alguém nesse momento. Levanta a mão para receber. Já aquele que estava preso batendo na tua porta, voltando para a sua casa. Oh, aleluia. Levanta o seu braço para receber lá desse preguiçoso, cristão mole, cozido, morno. Levanta o braço aí, pelo amor de Deus. Deus está dizendo daqui a pouco. Ah, Satanás. Olha para mim um pouquinho. Com a mão levantada. Deus está dizendo que aquela pessoa que estava presa no cigarro, na droga, no sexo, na pornografia, no mundalício, na safadeza, daqui a pouco vai estar livre batendo na sua porta, e você tem que abrir essa porta. Fala no teu irmão, você tem que abrir essa porta. Você tem que abrir essa porta. Quer ver outra porta que ele abrir? João capítulo 20, versículo 19, diz que os discípulos estavam presos com a porta fechada, com medo dos judeus. Todo baixinho, invocado, não tem medo de nada. Alguém me falou ontem, Amanda Faria, mas você fez um desafio aí, você chamou Satanás para briga, você não tem medo? Eu falei, dá uma olhada no tamanho do anjo aqui do meu lado. Aleluia. Sabe o que está escrito no Salmo 26? O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? Ainda que eu atravesse o vale tenebroso da morte, não temerá o meu coração, porque o vosso barco é o meu amparo. Diga glória a Deus. Olha aí. Você tem que abrir essa porta. Não tenha medo. 365 vezes está escrito na Bíblia. Não temas. Um para cada dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para o teu irmão, faz cara de profeta para ele, cara de corajoso. Fala, não tenha medo. Pode abrir essa porta. Aleluia. Oi. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 21, diz da Sunamita colocou o menino dentro do quarto, fechou a porta e saiu. Martírio Lutero. Quem fecha a porta de Josué, capítulo 2.
aperte o direito. Eu nunca vou fechar a porta que Deus abriu para mim. E diga mais: se Deus abrir uma porta para você e outra pessoa passar, ela morre. Porque Jesus é a porta. Diz capítulo 10 de João, versículo 2: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. No versículo 7 ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Mas no capítulo 3 do Apocalipse, essa porta tem que abrir agora. Ele está dizendo: estou à porta e abro e bato. Ah, se você abrir. Tem gente que abriu bastante, e tem alguém que acha que é exagerado. Tem gente que está trancado, fechado, com tramela, com história. Mas tem gente que baixava, abriu um pouquinho a porta. Vamos ver quem é. Eu já conheço a voz do pastor. Eu não sou cabrito, eu sou ovelha. A ovelha conhece a voz do pastor. Eu nem abri mais a porta, eu arranquei a porta e joguei fora. Porque Jesus tem que entrar na minha vida. E se Jesus entrar na tua vida, a Nossa Senhora, São Miguel, a paz, a alegria, o amor, e o mal vai ter que cair fora. Deixa eu contar um fato que aconteceu comigo. Há 2 anos atrás eu estava em Vasco, 17 de Maria. Quem ia pregar o Padre Cresce, doutor em liturgia, diretor da renovação carismática, formação de 2 dias sobre fé. Eu pude ir, eu fui, com a bênção. No domingo, quando estava terminando a hora da missa, o Padre Cresce falou: Faria, eu quero que você faça uma oração. Eu, tá bom. Que a gente pode fazer uma oração. Quer deixar um pregador contente? Chama ele para pregar. É igual dar brinquedo para criança. Você viu que os meninos vêm aqui na frente? Nossa! A gente não tem nenhuma vontade de voltar para lá, né? A vontade de ficar aqui mesmo. É muita presença de Deus. Aleluia. Ah, se você pudesse te ver ontem. É mulher que parecia Maria bonita. Não que era bonita, é mulher de lampião mesmo. Tinha uns caras que parecia delegado da Polícia Federal do Iraque. Igual o irmão falou, só para brisa de força. Eu comecei a orar, não porque era eu não, mas eu abri o coração para a oração. Começou a manifestar um chorar ali, manifestou um demônio lá e caiu uma porta. Pá! Terminou tudo, Pai deu a benção. Me chamou no canto e falou: Faria, me explica esse negócio do ministério, me explica, Pai. Eu já orei para abrir porta, mas para arrancar a porta ainda não. Aí o senhor falou para mim e falou com o Padre: Pai, sabe por que aquela porta saiu? Ele falou: por que, Faria? Porque eles tinham fechado a porta do Evangelho. E Deus arrancou aquela porta. Aleluia! Para a renovação, profetismo, para a profecia, para a manifestação do poder de Deus, ele vai morrer. Morre espiritualmente, fica trancado, não é para alimento lá dentro, o cara fica minguado, não entra socorro, não entra água. Então nós precisamos abrir algumas portas. Estou a porta e bato. Olha que interessante, Jesus é a porta, diz João. Em Apocalipse ele está na porta. Em Apocalipse ele tem a chave. E porta que Deus fecha, não adianta querer abrir. Alguém só cancela um encontro profético quando Deus permite. Satanás não pode fechar nada para você. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa aqui. Porta aberta no material é oportunidade. Porta aberta no sentimental é resposta. Mas porta aberta no espiritual é vitória. Aleluia! E Deus não abriu só portas, está abrindo as comportas. Oh, glória! Aí você diz assim: Faria,
fiquei com o irmão do meu lado, já deu umas dançadas, uma girada, já derramou lágrimas. Vê os meninos aqui, Jesus, tudo grandão. É porque eles abriram a porta para Jesus. Aleluia. Porta da casa quer dizer autoridade. Se Jesus é o Senhor, só entra na casa que é do Senhor. O grande problema é que você fez muita cópia da chave da porta do seu coração e deu para muitas pessoas que não mereciam. Porque quando Deus responde, é graças a Deus. Quando Ele não responde, é livramento de Deus. E quando Deus não responde conforme eu quero, porque aquilo não era vontade de Deus, lembrando que o tempo é de Deus, e Romanos 8:28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Deus abre porta para pessoas aqui, oportunidade para você servir a Deus, pregar o Evangelho. Deus abre porta, você que já fechado, já bateu porta na sua cara, você vai procurar trabalho e a porta bateu, não. Deus está mandando dizer que o prato da vitória rompeu os grilhões, Ele está abrindo porta. Aleluia. Justificado, olha para mim Oh, assim, glória. já vou terminar o começo. Quem está na porta do templo recebe cura. Se o coxo estivesse na porta do centro espírita, ele seria contaminado. Se alguém está na porta de um cabaré, de uma boate, eu já falei isso aqui em Santa Isabel, me parece, vou falar de novo. Quando morreu 300 e tantas pessoas em Santa Maria, todo mundo começou a perguntar: onde está Deus? Já viu isso? E um padre respondeu: menos na boate. Aleluia. Oh, glória. As grandes tragédias que exterminam, a pessoa morre de graça porque está no lugar errado, na hora errada. Jeremias capítulo 7, escuta essa. Deus fala para o profeta: fica na porta e canta o Salmo 14. Senhor, quem entrará no santuário? Entra por onde? Entra por onde no templo? Alguém aqui pulou o muro? Tinha uma porta aberta, não tinha? Essa porta Deus não fecha, só você pode fechar. E quem estava na porta? Nossa Senhora. Aleluia. Se não entrava na porta, o ladrão só cabelo. O ladrão está ali, cabeça rachada, só assim com o chifrão levantado. Vai levar um couro daqui a pouco aqui do Espírito Santo. Se a cura está na porta, abre os três. Êxodo capítulo 12. Se tiver sangue na porta, existe paz. Deus falou para Moisés no crepúsculo da tarde: pega o cordeiro por família, macho, sem defeito, de um ano, sacrifica, leva para o fogo. Não pode ser cru, não pode ser cozido, tem que ser assado. Escuta, nada desperdício do cordeiro, porque se comer a cabeça do cordeiro vai cantar: estou pensando em Deus. Tem que comer a cabeça do cordeiro. Quem comer olho de cordeiro nunca mais vai assistir novela. Aleluia.
e nem a vida dos outros. Porque Deus deu uma para cada um tomar conta da sua. Quem comer língua de cordeiro só vai falar Quem comer coração de cordeiro vai cantar coração para amar. Quem comer pé de cordeiro nunca mais vai desviar dos caminhos do Senhor. Deus disse assim: pega o sangue do cordeiro e passa nos bateres das portas da janela, porque no meio da noite vai passar o anjo do flagelo, e a casa que não tiver o sangue do cordeiro na porta, o primogênito morre. Talvez seja aquela frase de Marta e Maria, João capítulo 11: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Só porque a Raabe, a prostituta, Josué capítulo 2, a casa dela foi a única casa que ficou de pé em Jericó, porque tinha um pano vermelho na janela, que era uma prefiguração do sangue de Jesus. Aleluia! O sangue de Jesus faz o inferno tremer, Satanás pira quando vê o sangue de Jesus. E agora o sangue de Jesus vai passar sobre a porta da sua vida, da sua casa, e por ali vai passar o Rei da Glória, e nenhum mal vai entrar. Todo mal que entrar na sua casa, se tiver o sangue na porta, vai cair fora em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Fala para o teu irmão, tudo que está com a porta, está aberto ou fechado. Deus quer abrir porta para pessoas aqui nessa tarde. Glória a Deus. Só lembrando que a porta tem que estar fechada para algumas coisas. Olha para cá, eu vou terminar. 2 Reis capítulo 20, versículo 12. Isaías vai na casa de Ezequiel e diz assim: vê um pessoal na sua casa, né? Eles entraram para a porta. Você mostrou o que para eles? Mostrei tudo. Mostrei tudo, minha casa inteira. Ah, é? Eles são da Babilônia? Eles são da Babilônia. Mas daquela novela da Rede Globo, confusão. Que tem uns cristãos que têm a cara de pau e insistem em abraçar o capeta. Fala para o teu irmão: a sua vida está uma tribulação, porque você não sai da novela, você não sai de Babilônia. Vem para o rei para Jesus. Babilônia, Camila, eu sei que você assiste. Depois eu pedi oração do pregador. Não, a gente ora. É melhor a gente entrar pela porta da conversão nessa tarde. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que o profeta fala para Ezequias? Você abriu a porta para a pessoa errada, eles vão voltar. Ezequias falou: nossa, que legal, né? Vai saquear tudo. Me diga se não é verdade que você abriu sua porta para alguém que saqueou o tesouro, a paz, os perdões, a família, o sonho, o ministério. Epa! Só quem tem a chave da minha vida e da sua vida tem que ser Jesus. Eu tenho a chave. E é tão verdade que Satanás não tem nada. Ele tinha a chave, Jesus morreu, desceu lá na região dos mortos e tomou a chave da mão dele. Aleluia. Olha para cá. Quem abriu a porta do coração para Jesus aqui? Não é essa não. Não conhece a voz do Senhor? É por isso que vai ouvir as profecias satânicas por aí no protestantismo. Aí faria aparecer um camarada, um profeta. Nossa, o cara é pastor. Eu falei: eu sou ovelha. Eu falei ontem que as ovelhas vão ser curadas, mas os cordeiros vão ser imolados. Aleluia. Quem é cordeiro não vai ouvir voz de mercenário e de hipócrita e de pote. Nós vamos ouvir a voz do pastor, que é Jesus. Aleluia.
Santo e verdadeiro, aquele que tem a chave. Ele tem a chave. Olha para mim. Ele abre porta para você, mas não abre a sua porta. A sua porta da sua vida ele não abre. Ele não arromba. Ele não impõe. Ele não manipula, não empurra, não assalta, não força. Ele é educado, é condicional. Escuta. Ele vai abrir porta para mim, porta de promoção, porta de habilidade, porta de capacitação, porta de ser no reino alguém honrado e vencedor. Ele vai abrir porta de justificação, ele vai abrir porta no campo sentimental de uma pessoa, porque isso também eu disse aqui, que é também o que eu falei quando a porta do sentimento, não sei o que lembra. Porta que se abre na matéria é oportunidade. E porta que se abre na área sentimental é resposta. Quantas irmãs e quantos irmãos esperam uma resposta de Deus aqui? E por que não levanta a mão? Porque está discutindo no fubá, levanta no céu. Resposta de Deus. Porta de oportunidade. Porta de promoção do trabalho. Por que o ímpio é promovido e nós, que não somos inteligentes, nós temos a sabedoria para discernir o bem e o mal? Não somos calmos, não somos cabeça. Essa pregação tem um efeito na minha e na sua vida para dizer que você é muito mais do que você pensa, que Deus já abriu porta para você, e se você ficar aí paralisado, vai se espantar, vai enferrujar. É preciso fazer alguma coisa, comer o bolo, partir para cima, levantar a cabeça. Eis que vem em breve o servo que não tem. Isso é assim para mim. Você não leva jeito do pregador. Quando confirmou que eu ia pregar, tomaram meu microfone, fiquei 3 anos sem pregar. Eu sou sanguíneo, eu sou pedrão. Eu não gosto de ficar conversando com o diabo, eu gosto de lutar com ele, né? Eu gosto de batalha espiritual, eu gosto de adoração. E a minha condição de João, eu gosto de ficar dobrado. Sempre misericórdia, minha comunidade é todo mês. Os irmãos vão no monte direto, faz 3 meses que eu não consigo ir com ele, eu estou viajando direto. Tem que fazer alguma coisa, sair da mesmice, tem que quebrar o paradigma. Eu quero louvar a Deus e louvar a Deus pela vida do irmão. O coordenador é Paulo César, que ele falou: farinha esse ano, vai ter quantos encontros você vai ter aqui? 4. Chama Soul Light, Farinha, Moisés Rocha. Aleluia. Pois é. Depois vem o Barbosa. Sabe o que eu estou achando aqui? Que Deus vai abrir a porta para você, e que logo vai ficar sabendo da Marília. Sabe lá aquela pessoa que está fazendo encontro lá? Está pregando o evangelho para todo lugar lá, está no fogo. Você não quer participar do encontro com ele, não? Com ela? Sabe aquela mulher lá, que dia de oração, ela sempre chorando? Ela está cantando no ministério agora, porque Deus vai dar para no quarto. Tem que fechar a casa com ele. Aleluia. Não sei se vocês perceberam que aconteceram umas coisas sobrenaturais aqui nesse final de semana. Tem gente que é espectador. Nossa, bacana, muito bom. Eu até marquei no caderno a data. Quando foi bonito. E tem uns que chegam com o cigarrão na nossa mão, então bacana. Chegar em casa, vai fechar a porta, agora nada. Vai abrir uma bebida. Eu vou comemorar o encontro. Todo mundo assim, ó. Está amarrado no nome de Jesus. Aleluia. Jesus. Porta que Deus fecha, ninguém abre, mas porta que Deus abre, ninguém fecha. Glória. Glória a Deus. Tem alguém aqui que mudaram o segredo da chave, você não conseguiu.
Oh, glória! Aleluia! Essa porta é minha. Fala pro teu irmão, vem fechar a porta que Deus abriu não, irmão. Fala pro teu irmão, vem fechar a porta não, irmão. E se eu não aguentar a minha porta sozinho, eu chamo o Rodrigo, eu barulho. Oh, glória! Oh, glória! Só para terminar. Que bom. Atos 16. Levaram o couro fora, amarraram as mãos para cima, mas eles cantaram: glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, Glória, glória, aleluia, louvemos ao Senhor. louvor abre as portas. A porta da cura, Atos 3. A porta da Páscoa, Êxodo 20. Mas a porta da libertação da escravo, Atos 16. E o mais bonito é que não abriu porta só para eles, abriu a porta para todos que estavam presos junto com ele no encontro em Terra Rica. Aleluia! Todas as portas se abriram. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha para cá também. Se você murmurar, vai abrir o abismo, a cisterna para você cair. Tem muito crítico, muito caluniador, muito fofoqueiro por aí. Muita gente que murmura. Tiago 3 diz que da mesma fonte não sai água limpa e água salobra. Agora, se você não limpa a prova, no meio da luta, no meio do vale, fazer como Miriam cantou, porque Davi venceu, não? Porque Moisés venceu. Amém? Amém. O canto dos remidos. Se você ver o canto de Ana, quando ela recebeu um filho de Deus, é um magnífico. Mãe de Samuel. Se você ver o canto de Moisés, quando ele atravessou o Mar Vermelho, você